Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso DPEM 2020. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim: com relação a sistemas de replicação de dados e conceitos de backup e recuperação de dados, julgue os próximos itens. Replicação de dados é uma técnica de armazenamento de dados para manter automaticamente a disponibilidade dos dados a despeito das falhas do servidor, certo ou errado? Bem, pessoal, para explicar, quando a gente fala de replicar dados, obviamente nós vamos partir do princípio que temos, por exemplo, um arquivo, pode pegar um arquivo simples, do Word, por exemplo, e nós vamos ter uma cópia desse arquivo, isto é uma replicação de dados. Só que replicação de dados não é somente isso. É um exemplo mais prático. Aqui no nosso computador, quando a gente utiliza um programa, esse programa é carregado numa memória chamada memória RAM, que é a memória principal do computador. Agora, se a gente usar muito esse programa, parte dos dados desse programa serão replicados na memória cache do processador, que é uma memória mais rápida, que armazena os dados que são utilizados com maior frequência durante o processamento. Isso também é um exemplo de replicação de dados. Então, nós podemos dizer que a replicação de dados pode tanto melhorar o desempenho, como no caso do armazenamento e a replicação de dados em memória cache, pode aumentar a disponibilidade dos dados, porque se eu tenho dados replicados em mais lugares, eu posso permitir que mais pessoas acessem esses dados replicados em diferentes servidores, por exemplo, e me fornece também o que chamamos de tolerância a falhas, caso um servidor pare de funcionar. Se eu tenho dados replicados em outro servidor, o outro servidor pode assumir a resposta daquelas requisições, porque existe uma replicação de dados. Então, deu problema no servidor A, mas eu tenho dados replicados no servidor B, que pode atender a demanda dos dados solicitados pelos clientes. Portanto, quando a questão diz replicação de dados é uma técnica de armazenamento de dados, primeiro sim, porque replicar dados é armazenar dados, para manter automaticamente a disponibilidade dos dados a despeito das falhas do servidor, perfeito, porque um sistema de replicação de dados ele deve ser tolerante a falhas. Caso dê uma falha no servidor, como a questão diz, a despeito de falhas no servidor, é preciso manter a disponibilidade dos dados, justamente porque eu fiz uma replicação desses dados em um outro servidor, do qual agora responde às requisições do cliente. Então, sim, um sistema de replicação de dados deve ser tolerante a falhas, principalmente tolerante a falhas dos servidores, porque aí eu replico os dados de um servidor em outro ou em outros servidores para manter a disponibilidade desses dados. Portanto, vamos marcar essa questão como certo e bem interessante aí, descrevendo o significado de replicação de dados. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!